Você sabe o que é descobrir, aos 13 anos, que sua vida vale menos que um pedaço de chão ressequido pelo sol? Eu descobri numa tarde de agosto, enquanto o vento quente do sertão nordestino levantava poeira e carregava embora minha infância. Foi quando ouvi minha avó dizer para aquela mulher elegante de São Paulo: "Está fechado então, dona Josefa. A menina vai com a senhora e a escritura da terra fica comigo." Naquele instante entendi que havia sido vendida como se fosse uma cabeça de gado. Fechei os olhos naquela noite, deitada no canto da casa de taipa onde cresci, e tentei imaginar como seria essa tal de São Paulo. Na minha cabeça de menina do interior, era um lugar mágico onde as luzes nunca apagavam e as pessoas tinham comida na mesa todos os dias. Não sabia que estava trocando os açoites da seca pelos açoites das palavras, que às vezes cortam mais fundo que qualquer chicote. Meu nome é Severina. Nasci em 1924, numa cidadezinha tão pequena do sertão pernambucano que nem aparecia nos mapas. Hoje tenho quase 100 anos e carrego nas rugas do meu rosto cada lembrança daquela menina que teve sua humanidade negociada por um lote de terra. Mas não estou aqui para inspirar sua pena. Estou aqui para contar como aquela menina descobriu que nosso valor não é definido por quem nos rejeita, mas por nossa coragem de seguir em frente. A jornada de 3 dias até São Paulo foi meu primeiro encontro com o mundo além da Caatinga. No trem, apertada entre malas e outros retirantes, eu segurava com força a trouxinha de pano com minhas únicas posses: 2 mudas de roupa, um pente quebrado e uma boneca de milho que minha mãe tinha feito antes de morrer no parto do meu irmão caçula. "Segura firme nos seus sonhos, menina", foi o que minha avó disse antes de me empurrar para o trem. Irônico, não? Ela havia acabado de trocar meus sonhos por um pedaço de terra. A cidade grande me engoliu como uma onça devora um filhote de preá. Os prédios pareciam arranhar o céu, os carros buzinavam sem parar, e o cheiro era uma mistura de fumaça, comida desconhecida e gente apressada. Tão diferente do cheiro de terra molhada e de bolo de milho da casa da minha avó. Foi quando percebi que não havia mais volta. O preço já tinha sido pago, o contrato selado com um aperto de mão, e eu tinha me tornado propriedade da filha de Dona Josefa, a sinhazinha Maria Cecília, como logo aprendi a chamá-la. Cheguei à casa dos Albuquerque Melo num domingo de manhã. O casarão no bairro de Higienópolis parecia um palácio para mim, com suas janelas enormes e grades de ferro trabalhado. O que eu não sabia é que aquela casa bonita seria minha prisão pelos próximos anos. Esta é a menina Cecília. Nome de Severina, mas pode mudar se quiser. Essas nordestinas atendem pelo que a gente chamar, disse Dona Josefa, a filha, como se eu fosse um objeto recém-adquirido que pudesse ser renomeado ao gosto do novo dono. A sinhazinha me olhou de cima a baixo, torcendo o nariz como se eu cheirasse mal. Eu tinha tomado banho no dia anterior, esfregado bem os pés e até passado um pouquinho do perfume que uma senhora me deu no trem. Mas acho que o que incomodava ela não era meu cheiro, e sim minha existência. "Mãe, ela é tão pequena. Vai dar conta do serviço?" perguntou Maria Cecília, me estudando com olhos críticos. "No Nordeste elas começam cedo, filha. E essa já vem treinada pela avó. É só não deixar criar manha." Treinada, como um animal de circo. Era assim que me viam. Naquele primeiro dia, aprendi onde ficava a cozinha, o tanque de lavar roupa e o quartinho minúsculo que seria meu. Um cubículo sem janela, ao lado da área de serviço, com uma cama de armar e um prego na parede para pendurar minhas roupas. Acorda às 5, prepara o café, limpa a sala e depois a senhora te ensina o resto, ordenou a cozinheira, Dona Jandira, uma senhora gorda de mãos calejadas que foi a única que me olhou com um pingo de compaixão naquele dia. O marido da sinhazinha, um homem alto e sempre de terno que mal notava minha presença, trabalhava com negócios. Uma palavra que para mim não significava nada além do fato de que ele saía cedo e voltava tarde, sempre com jornais debaixo do braço e cheirando a charuto caro. Minha primeira semana foi de adaptação dolorosa. Meus pés, acostumados a andar descalços no chão de terra,
Agora tinham que se acostumar aos sapatos velhos que me deram. Para não sujar o chão da casa, disseram. Minhas mãos, que antes colhiam umbu e catavam gravetos para o fogão, agora tinham que aprender a segurar xícaras de porcelana sem tremer e a passar ferro em lençóis de linho tão finos que eu tinha medo de rasgar com a respiração. À noite, deitada naquela cama dura, eu chorava baixinho, sentindo saudade do calor do corpo da minha avó quando dormíamos juntas no tempo de frio. Será que ela pensava em mim? Será que o lote de terra valia a pena? Será que meus irmãozinhos estavam comendo melhor agora? A língua que falávamos era supostamente a mesma, mas parecia estrangeira para mim. As palavras da sinhazinha vinham embrulhadas em um sotaque paulistano que eu custava a entender. E quando eu falava, ela fazia questão de corrigir cada expressão do sertão que escapava da minha boca. Não é pra mode, menina ignorante. É para quê? Fala direito ou vai parecer que não te ensinamos nada? Dizia ela, como se meu jeito de falar fosse uma vergonha que precisava ser escondida. Os dias se arrastavam, todos iguais. Eu era a primeira a levantar e a última a dormir. Lavava, passava, limpava, servia e ficava invisível quando tinha visita. Empregada educada é aquela que a gente nem percebe que está na sala. Era o que a sinhazinha sempre dizia. Naquele tempo, São Paulo crescia feito praga no mato, engolindo terrenos e cuspindo prédios. O Brasil de Getúlio Vargas estava mudando, modernizando. Mas para gente como eu, as mudanças demoravam a chegar. Eu era parte de um exército invisível de nordestinas que sustentava o conforto das casas ricas, sem direitos, sem folga, sem nada além do teto e da comida. E olhe lá. A primeira vez que a sinhazinha me humilhou na frente das visitas foi numa tarde de chá, 3 meses depois da minha chegada. Ela tinha reunido suas amigas do clube, todas com vestidos claros e chapéus delicados, para mostrar o enxoval novo que tinha encomendado da Europa. Eu servia o chá com as mãos tremendo, tentando lembrar todas as instruções. Bandeja na mão esquerda, servir pela direita, não olhar nos olhos das visitas, não fazer barulho com a xícara no pires. Severina, pelo amor de Deus, você está derramando chá no meu tapete persa, gritou Maria Cecília, quando uma gota escorreu pela lateral da xícara. Vê se presta atenção. Essas nordestinas são todas desajeitadas assim, minhas caras. É um trabalho civilizá-las. As outras senhoras riram, algumas com desconforto, outras com genuína malícia. Senti meu rosto queimar, os olhos encheram d'água, mas engoli o choro. Chorar seria dar a elas ainda mais motivo para rirem. Trouxe essa daí direto do interior de Pernambuco, continuou ela, falando como se eu não estivesse ali. A avó dela praticamente implorou que eu a trouxesse. Troquei por um pedaço de terra que nem sei se vale alguma coisa, mas a velha parecia desesperada para se livrar dela. Cada palavra era como uma facada. Não era verdade. Minha avó não estava desesperada para se livrar de mim. Ela estava desesperada para alimentar meus irmãos depois de 3 anos de seca. Ou era isso que eu precisava acreditar para não me sentir completamente abandonada? As humilhações se tornaram rotina. Se uma louça quebrava, era porque eu era desastrada como toda matuta. Se a roupa não ficava branca o suficiente, era porque eu era relaxada por natureza. Minha existência na casa dos Albuquerque Melo era um constante pedido de desculpas por ocupar espaço. O pior era quando a sinhazinha inventava de me ensinar a ser gente, como ela dizia. Me fazia ficar horas praticando como segurar talheres, como me sentar, como uma moça decente, como falar sem esse sotaque horrível. E nunca estava bom o suficiente. Você tem sorte de estarmos te civilizando, Severina. Sem nós, o que seria de você? Provavelmente estaria morrendo de fome no sertão. Ou pior, dizia ela, quando eu parecia ingrata pelas lições. Os domingos, meu único dia de folga quinzenal, era o meu único alívio. Eu saía cedo e caminhava até o Parque da Luz, onde outros nordestinos se reuniam para trocar notícias da terra, comer um pedaço de rapadura contrabandeado nas malas e ouvir o cantador que tocava viola debaixo das árvores.
Eram poucas horas de liberdade antes de voltar para minha vida de servidão. Foi num desses domingos que conheci Conceição, uma paraibana que trabalhava numa casa vizinha. Ela tinha quase 20 anos e já estava em São Paulo havia 5. Seus olhos tinham perdido o brilho da juventude, mas sua língua ainda guardava o tempero da resistência. Menina, tu não pode deixar eles te humilharem assim. Se abaixar a cabeça uma vez, eles pisam até o fim, me disse ela enquanto dividíamos um pedaço de bolo de milho que ela tinha trazido escondido. Mas o que posso fazer? Não tenho para onde ir. Nem sei se minha família ainda está no mesmo lugar. E a Sinhazinha fica dizendo que tenho sorte de estar lá. Conceição soltou uma risada amarga. Sorte. Sorte é o que eles têm de ter a gente trabalhando de graça, praticamente. Tu sabe que existem leis agora, né? O presidente Vargas criou umas leis trabalhistas. Dizem que até empregada tem direito. Aquilo soou como uma história de outro mundo para mim. Direitos? Para alguém como eu? Parecia impossível. As leis são para quem pode exigi-las, Conceição. E quem ia acreditar na palavra de uma menina contra a família Albuquerque Melo? Voltei para casa naquele domingo com algo novo crescendo dentro de mim. Não era exatamente esperança. Era mais como uma semente de questionamento. Será que eu realmente devia gratidão eterna só por não estar passando fome? Será que minha dignidade era um preço justo a se pagar por um teto? Na manhã seguinte, enquanto esfregava o chão da varanda de joelhos, escutei sem querer uma conversa entre a Sinhazinha e o marido. Falavam sobre uma viagem que fariam à Europa no ano seguinte e de como precisariam treinar bem a empregada para ficar tomando conta da casa na ausência deles. Aquela menina tem um olhar estranho ultimamente, disse o senhor Roberto, como se estivesse pensando demais. Bobagem sua, querido. Ela mal sabe ler. O que poderia estar pensando? Respondeu Maria Cecília com desdém. Foi então que percebi. Minha ignorância era a principal arma deles. Enquanto eu não soubesse ler, enquanto não entendesse meus direitos, enquanto acreditasse que meu valor se limitava ao que eles diziam que eu valia, eu seria sempre uma mercadoria trocada por um pedaço de terra. Naquela noite, deitada no escuro, tomei uma decisão. Eu aprenderia a ler. E depois, quem sabe, aprenderia também a ser livre. Foi numa terça-feira de cinzas que o destino colocou em minhas mãos a ferramenta que mudaria tudo. A casa estava uma bagunça depois da festa de carnaval que os Albuquerque Melo tinham dado na véspera. Não que a Sinhazinha gostasse de carnaval. Ela achava coisa de povo. Mas o marido insistia em manter as aparências de família moderna e descolada entre os amigos industriais. Eu tinha acordado antes do sol, como sempre, para limpar a sujeira antes que os patrões despertassem. Copos de cristal manchados de batom, cinzeiros transbordando, almofadas jogadas pelo chão. A sala parecia ter sido palco de uma guerra elegante. Enquanto recolhia guardanapos amassados debaixo do sofá, minha mão tocou algo duro, retangular. Puxei com cuidado e descobri um livro esquecido por algum convidado. Primeiras lições de leitura, dizia na capa azul desbotada. Olhei em volta, assustada, como se estivesse segurando algo proibido. De certa forma, estava. A Sinhazinha sempre deixava claro que estudar não é pra gente da sua laia. Uma vez, quando me pegou olhando para um jornal com curiosidade, arrancou-o das minhas mãos dizendo que conhecimento na cabeça de pobre só serve para criar confusão. Hesitei por um instante. Devolver o livro? Entregá-lo à Sinhazinha? Meu coração batia forte, como se estivesse prestes a cometer um crime. Com um movimento rápido, escondi o livro no bolso do meu avental. Pela primeira vez desde que cheguei àquela casa, roubei algo. Não um objeto de valor para os patrões, mas algo inestimável para mim. A possibilidade de aprender. Durante todo o dia, senti o peso daquele livro no bolso do avental, como se fosse uma brasa viva que poderia me queimar a qualquer momento. Terminei minhas tarefas diárias com uma ansiedade incomum, derrubei uma xícara e recebi os gritos de costume. Queimei levemente o arroz e escutei como eu era imprestável.
Mas nada disso importava. Dentro de mim, crescia uma expectativa tão grande que nem as humilhações cotidianas conseguiram diminuir. Quando finalmente me recolhi ao meu quartinho nos fundos, depois que todos já estavam dormindo, acendi um toco de vela que guardava para emergências. Com mãos tremendo de excitação e medo, abri o livro. As letras dançavam na página como pequenos seres misteriosos. Algumas eu reconhecia vagamente das poucas aulas que tive antes da escola do povoado fechar por falta de professores. A letra A redonda e imponente. O O como uma boca aberta de espanto. Mas juntas, em palavras, eram como um código secreto que eu não conseguia decifrar. Na primeira página, havia uma ilustração simples. Uma menina com um cachorro. Abaixo, letras que eu supunha formarem uma frase sobre a imagem. Passei o dedo sobre as letras como se o toque pudesse me revelar seus segredos. Lembrei-me da professora Dona Eulália, lá do sertão, que nos 5 meses que passou no povoado antes de desistir da miséria, tinha me ensinado a desenhar meu próprio nome. Severina era a única palavra que eu sabia escrever, e mesmo assim, de forma trêmula e insegura. Folheei o livro devagar, absorvendo as ilustrações, tentando adivinhar o que diziam as palavras abaixo delas. Uma casa, uma bola, um menino, imagens do cotidiano transformadas em lições. Um cotidiano que não era o meu, percebo agora. Casas bonitas com jardins, crianças de roupas arrumadas brincando com brinquedos que nunca tive. Aquele livro era uma janela para um mundo que me excluía, mas que, paradoxalmente, poderia ser minha passagem para a liberdade. Se eu soubesse ler, poderia entender os jornais, as cartas, os avisos, os documentos. Poderia saber o que diziam sobre mim, sobre meus direitos. Poderia, quem sabe, um dia escrever para minha família no Nordeste. Guardei o livro embaixo do colchão fino e apaguei a vela quando ouvi passos no corredor. Deitei fingindo dormir, o coração ainda acelerado, mas não de medo, de possibilidade. Pela primeira vez desde que fui trocada por um pedaço de terra, senti que talvez houvesse um futuro diferente para mim. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto do filho adolescente dos patrões, que estudava num colégio interno e só vinha nas férias, notei sua escrivaninha cheia de cadernos e livros. Com um olhar rápido para a porta para certificar-me de que ninguém vinha, abri uma gaveta. Lápis, borrachas, canetas, tesouros simples que para mim eram inalcançáveis. Com o coração na boca, peguei um lápis curto, já meio usado, e uma folha de papel de um bloco. Ninguém sentiria falta, pensei, tentando abafar a culpa. Não era roubo, era sobrevivência. Era minha arma silenciosa contra um sistema que me queria ignorante e submissa. Naquela noite, sob a luz trêmula da vela, comecei minha jornada de autodidatismo. Copiei letras, tentei formar palavras, comparei os desenhos das letras do livro com o pouco que lembrava das aulas no sertão. Era difícil, frustrante muitas vezes, mas havia uma alegria secreta naquele ato de rebeldia silenciosa. Nos dias que se seguiram à descoberta do livro, algo mudou dentro de mim. Era como se eu tivesse sido despertada de um longo sono. As mesmas tarefas diárias que antes executava mecanicamente, lavar, passar, cozinhar, limpar, agora eram intercaladas com pensamentos sobre letras, sílabas, palavras que tentava memorizar. Minha mente, antes ocupada apenas com a preocupação de não desagradar os patrões, agora fervilhava com possibilidades. O livro escondido sob meu colchão tornou-se meu tesouro mais precioso. Cada noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu dedicava 1 hora, às vezes mais quando conseguia manter os olhos abertos, a decifrar aqueles símbolos misteriosos. Comecei a reconhecer padrões, a entender como as letras se combinavam para formar sons e como esses sons formavam palavras. Bola, eu sussurrava no escuro, sentindo a palavra se formar na boca como um pequeno milagre. Caçar, meniná, palavras simples que me enchiam de um orgulho imenso, como se estivesse conquistando um território proibido. Mas junto com esse orgulho,
veio também uma consciência dolorosa. Quanto mais eu aprendia, mais percebia tudo o que me havia sido negado. A educação que crianças como o filho dos patrões recebiam como direito, enquanto para mim era um segredo culposo. O respeito que era dado automaticamente a quem sabia ler e escrever. As portas que se abriam para aqueles que dominavam as palavras. Certa tarde, enquanto servia café para a Sinhazinha e suas amigas na varanda, uma delas comentou sobre um livro que tinha acabado de ler. Falavam de personagens e tramas com uma intimidade que me fez sentir ainda mais excluída. Entendi então que livros não eram apenas ferramentas. Eram companhias, confidentes, fonte de ideias e sentimentos que eu nunca tinha considerado. Você está aí parada por quê, Severina? Está surda? A voz da Sinhazinha me arrancou dos pensamentos. Traga mais biscoitos e pare de ficar olhando para as visitas como uma débil mental. Abaixei a cabeça e fui buscar os biscoitos, mas algo era diferente. As palavras dela, que antes me feriam como chicotadas, agora pareciam deslizar por mim. Era como se o pequeno conhecimento que eu estava adquirindo formasse uma armadura invisível ao redor da minha alma. Naquela noite, depois de minha sessão secreta de estudos, chorei. Não foram lágrimas de tristeza ou autocompaixão, como as muitas que derramei desde que cheguei a São Paulo. Foram lágrimas de raiva, uma raiva profunda, silenciosa, quase sagrada. Raiva de minha avó, que me entregou como se eu fosse uma mercadoria. Raiva da Sinhazinha, que me tratava como um objeto descartável. Raiva do sistema que permitia que uma criança fosse trocada por um pedaço de terra. Mas, acima de tudo, raiva de mim mesma por ter aceitado por tanto tempo a ideia de que isso era normal, de que isso era o melhor que alguém como eu poderia esperar da vida. E assim, entre as letras que aprendi a juntar, comecei a juntar também os fragmentos da minha dignidade. Comecei a ver-me não como a menina trocada por terra, mas como Severina, uma pessoa com desejos, sonhos e agora um plano. Em meus domingos de folga, passei a observar a cidade com outros olhos. Os cartazes nas lojas, os nomes das ruas, os jornais nas bancas, tudo eram oportunidades de praticar, de testar meu conhecimento crescente. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dos patrões, conectando o que ouvia com o que começava a entender do mundo escrito. Foi em um desses domingos que tive coragem de entrar numa pequena biblioteca pública que ficava perto do Parque da Luz. Com passos hesitantes, coração batendo forte, entrei naquele templo de livros. O cheiro de papel velho e encadernações de couro me atingiu como um perfume inebriante. Um senhor de óculos e cabelos grisalhos, sentado atrás de uma mesa, me olhou por cima dos óculos com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa, curiosidade, ou apenas a avaliação rotineira de um novo visitante. "Posso ajudá-la, senhorita?" perguntou ele com uma voz surpreendentemente gentil. Eu só queria olhar", respondi quase num sussurro. Ele assentiu e voltou ao seu trabalho. Caminhei entre as estantes, maravilhada com a quantidade de livros. Tantas palavras, tantas histórias, tanto conhecimento, tudo ali, acessível a quem soubesse decifrá-lo. Toquei as lombadas dos livros como quem toca relíquias sagradas. Para alguém que tinha apenas um livro infantil escondido sob o colchão, aquela abundância era avassaladora. Retirei um volume fino da estante, abri-o com cuidado quase reverencial e me deparei com um mundo de palavras que ainda não estava pronta para entender. Mas não importava. O que importava era que eu estava ali, numa biblioteca, como qualquer outra pessoa com direito ao conhecimento. O que importava era que eu havia dado um passo para fora do papel que me designaram: serviçal, analfabeta, invisível. Ao sair da biblioteca, caminhei com a cabeça um pouco mais alta. O sentimento que crescia dentro de mim não tinha nome ainda, mas hoje sei que era o começo da minha libertação. Uma libertação que começou com um livro infantil escondido e que continuaria passo a passo, palavra por palavra,
até que eu pudesse finalmente escrever minha própria história. As semanas seguintes à descoberta do livro foram marcadas por uma tensão constante entre meu novo propósito secreto e a realidade do meu dia a dia. Cada minuto que conseguia roubar para estudar era uma pequena vitória, mas também um risco. A sinhazinha começou a notar mudanças sutis no meu comportamento. Você anda distraída, Severina. O que tem na cabeça? Algum namorado? Perguntou ela uma manhã, enquanto eu servia seu café. Havia um tom misto de acusação e curiosidade em sua voz. Não, senhora. Só cansada mesmo, respondi, de olhos baixos, sentindo o suor frio escorrer pelas costas com medo de que ela descobrisse meu segredo. Bem, se está cansada durante o dia, deve ser porque não está dormindo à noite como deveria. Talvez eu deva passar a trancar a porta da cozinha para evitar que você fique perambulando pela casa, ou Deus me livre, saindo para encontrar algum malandro. Aquelas palavras me gelaram. Se ela trancasse a porta da área de serviço à noite, eu ficaria completamente isolada no meu quartinho, sem acesso, nem mesmo à cozinha para pegar uma vela ou um copo d'água. Seria o fim das minhas sessões de estudo noturnas. Não, senhora, durmo muito bem. É só o trabalho mesmo que às vezes cansa. Tentei consertar, forçando um sorriso. Prometo prestar mais atenção. Ela me estudou por um momento, desconfiada, mas logo voltou sua atenção para o jornal que o marido havia deixado na mesa. O perigo havia passado por enquanto, mas percebi que precisava ser mais cuidadosa. Meu progresso com a leitura era lento, mas constante. Depois de algumas semanas, já conseguia ler pequenas frases completas do livro infantil. A menina brinca com a bola. O cachorro corre no quintal. O pai lê o jornal. Frases simples que para mim eram conquistas enormes. Mas logo o livro infantil começou a ficar pequeno para minha sede de conhecimento. Precisava de mais material para praticar, mais palavras para decifrar. Foi quando comecei minha segunda atividade clandestina. Colecionar pequenos recortes de jornais e revistas que seriam jogados fora. Um classificado aqui, uma notícia curta ali, a legenda de uma foto. Qualquer pedaço de texto impresso era valioso para mim. Guardava esses tesouros junto com o livro sob o colchão e os estudava à noite, tentando entender palavras mais complexas, frases mais longas. Certa manhã, enquanto limpava a biblioteca do Sr. Roberto, notei um jornal aberto sobre a escrivaninha. Uma manchete em letras grandes chamou minha atenção. Novas leis trabalhistas protegem empregados domésticos. Meu coração disparou. Aquilo falava de mim, de pessoas como eu. Com um rápido olhar para a porta para certificar-me de que estava sozinha, inclinei-me sobre o jornal, tentando decifrar o texto abaixo da manchete. As palavras eram difíceis. Muitas ainda incompreensíveis para mim, mas entendi o suficiente para saber que existiam leis que supostamente me protegiam. Leis que falavam em horas de trabalho, descanso semanal, condições dignas. Foi como descobrir que existia um outro mundo paralelo ao meu, onde pessoas como eu tinham direitos. Direitos escritos em papel, oficiais, que nem mesmo os Albuquerque Mello poderiam negar. Ouvi passos no corredor e rapidamente voltei ao meu trabalho de tirar o pó das estantes. O Sr. Roberto entrou, mal me dirigindo um olhar enquanto pegava alguns documentos da escrivaninha. Fiquei tensa, temendo que ele percebesse meu interesse no jornal, mas ele parecia absorto em seus próprios pensamentos. Naquela noite, deitada no escuro, as palavras daquela manchete não saíam da minha cabeça. Se existiam leis que me protegiam, por que eu vivia praticamente como uma prisioneira? Por que trabalhava de sol a sol sem folgas regulares, sem pagamento além da comida e teto, que a sinhazinha insistia serem mais do que suficientes para alguém como eu? A resposta veio como um raio. Porque eu não sabia. Porque não podia ler as leis, não conhecia meus direitos, não tinha como reivindicá-los. Minha ignorância era a maior aliada dos meus opressores. No domingo seguinte, durante minha folga, procurei Conceição,
a doméstica paraibana que trabalhava na casa ao lado. Encontrei-a no nosso ponto habitual no parque, debaixo de uma mangueira plantada por algum nordestino saudoso. Conceição, você sabe ler? Perguntei sem rodeios. Ela me olhou surpresa, depois riu. Mais ou menos, menina. Aprendi um pouco na escola noturna antes da patroa proibir. Por quê? Escola noturna, existe isso? Os olhos de Conceição brilharam com uma mistura de orgulho e nostalgia. Existe sim. Lá na Muca tem uma mantida pela igreja. 3 vezes por semana, das 7 às 9. Aprendi a assinar meu nome, a ler placas, algumas coisas assim. E qualquer um pode ir. Qualquer um que consiga escapar dos patrões. Ela baixou a voz, aproximando-se. Tu tá pensando em ir? Assenti, sentindo uma mistura de medo e determinação. Estou aprendendo sozinha, mas é difícil. Se tivesse alguém para ensinar, Conceição apertou minha mão com força. Toma cuidado, Severina. Se a Sinhazinha descobrir, vai te mandar de volta para o Nordeste mais rápido que um raio. Ou pior, vai te mandar para outra família mais longe, onde ninguém te conheça. O aviso dela era assustador, mas não o suficiente para me deter. De fato, a ideia de ser mandada de volta para o Nordeste não parecia mais um castigo, talvez fosse até uma oportunidade de reencontrar minha família. Mas eu sabia que não seria tão simples. Se me mandassem embora, seria sem dinheiro, sem referências, talvez até sem os documentos que nem sabia se existiam. Vou tomar cuidado, prometi. Mas preciso aprender mais. Preciso saber ler direito, entender essas leis que dizem que temos direitos. Conceição sorriu, um sorriso triste de quem conhecia bem o abismo entre a lei escrita e a realidade vivida. Se quiser mesmo ir à escola, posso te mostrar onde é. Mas como vai fazer com o horário? Tu não tem folga à noite. Era verdade. Meu trabalho só terminava quando os patrões iam dormir, muitas vezes depois das 10 da noite. Como poderia frequentar aulas que terminavam às 9? Foi então que comecei a planejar o que seria minha primeira ação verdadeiramente rebelde. Escapar da casa por algumas horas, 3 vezes por semana, sem que ninguém percebesse. A primeira vez que fugi para ir à escola noturna foi numa quarta-feira chuvosa. Tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante uma semana. Observei a rotina da casa. Cronometrei quanto tempo levava para lavar a louça do jantar. Calculei quanto tempo teria antes que alguém notasse minha ausência. Naquela noite, servi o jantar mais rápido que o normal. A Sinhazinha estava entretida com uma visita importante. A esposa de um político que poderia ajudar nos negócios do marido, e mal prestou atenção em mim. Assim que terminei de servir a sobremesa, corri para a cozinha, limpei tudo em tempo recorde e, sem que Dona Jandira percebesse, escapuli pela porta dos fundos. A chuva fina encharcou meu único vestido decente em segundos, mas não me importei. Corri pelas ruas escuras de Higienópolis até encontrar um bonde que me levaria à Muca. O dinheiro da passagem vinha das moedas que ocasionalmente encontrava ao varrer a casa e que guardava religiosamente num buraco que fiz no colchão. Cheguei à escola, que não passava de uma sala nos fundos de uma igreja, com o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar. Um grupo de adultos, a maioria operários e empregadas domésticas, estava sentado em cadeiras simples, diante de uma senhora grisalha que escrevia no quadro negro. Posso ajudar? Um senhor de idade, provavelmente o padre, me abordou na porta. Eu vim para a aula, respondi, quase sem voz de tanto nervoso. Ele sorriu, um sorriso bondoso, que não via dirigido a mim havia muito tempo. Então entre, filha. Estamos começando a lição de hoje. A professora, Dona Matilde, era uma senhora aposentada que dedicava 3 noites por semana a ensinar adultos a ler e escrever. Quando me viu, toda molhada e tremendo na porta, fez um gesto para que eu me sentasse na última fileira. Nome? Perguntou discretamente, enquanto os outros alunos copiavam algo do quadro. Severina, sussurrei. Idade? Hesitei. Tinha 13 anos quando cheguei a São Paulo. Mas quanto tempo havia se passado? Os dias se fundiam na rotina da casa dos Albuquerque Melo. Acho que 15, respondi incerta. Os olhos dela se suavizaram. Bem, Severina, vamos ver o que você já sabe e começar dali.
Aquela primeira aula foi uma revelação. Descobri que não estava sozinha na minha ignorância, nem no meu desejo de aprender. Havia homens adultos, mulheres idosas, jovens como eu, todos unidos pela mesma fome de conhecimento, todos dispostos a sacrificar horas de descanso depois de dias exaustivos de trabalho para aprender a decifrar as letras que governavam o mundo. Aprendi mais naquela 1h30 do que em semanas tentando sozinha. Dona Matilde tinha um jeito especial de explicar, de fazer conexões entre as letras e os sons, de mostrar como as palavras se construíam. Saí dali com o nome completo escrito numa folha de papel, Severina Maria da Conceição, e com a promessa de voltar na sexta-feira. O caminho de volta foi uma mistura de euforia e terror. E se me descobrissem? E se já tivessem notado minha ausência? Cheguei ofegante pelos fundos, o coração na garganta, pronta para inventar uma desculpa. Mas a casa estava silenciosa. Os patrões ainda conversavam com as visitas na sala, e Dona Jandira dormitava numa cadeira na cozinha. Ninguém havia percebido que eu saíra. Nas semanas seguintes, repeti a fuga 3 vezes por semana. Era um risco imenso, e houve momentos de quase descoberta. Uma noite, a sinhazinha me chamou logo depois que voltei, encharcada de chuva. Severina, por que está molhada? E por que está ofegante? Fui até o quintal recolher uma roupa que esqueci no varal, senhora. Começou a chover de repente. Menti, evitando seu olhar penetrante. Da próxima vez preste mais atenção ao tempo antes de deixar roupas no varal. Foi por pouco. Depois disso, passei a levar um lenço para secar o rosto e os cabelos antes de entrar e a respirar fundo várias vezes para acalmar o coração acelerado. Cada aula era uma vitória. Cada palavra nova que aprendia a ler era uma pequena revolução pessoal. Em 2 meses, já conseguia ler frases completas, entender parágrafos simples, escrever pequenos textos. Dona Matilde dizia que eu tinha sede de aprender e me emprestava livros infantis para praticar em casa. Mas conforme crescia meu conhecimento, crescia também a dificuldade de manter minha dupla vida. A sinhazinha começou a reparar em pequenas mudanças. A maneira como eu olhava para os livros na biblioteca quando ia limpar, como eu parava para observar os jornais deixados na mesa, como minhas mãos já não tremiam tanto ao servir o chá para as visitas. Você anda diferente, Severina, comentou ela uma tarde, me observando com olhos estreitos, mais atenta, quase confiante. Abaixei os olhos, tentando parecer submissa como antes. Não sei do que a senhora está falando. Sou a mesma de sempre. Ela não pareceu convencida, mas deixou passar. Porém, alguns dias depois, percebi que ela começou a me dar mais tarefas à noite, especificamente nos dias em que eu ia à escola. Era como se suspeitasse de algo, como se quisesse me manter ocupada, me testar. O tempo passou e com ele veio um novo desafio. O inverno paulistano de 1939, rigoroso e úmido, trouxe uma epidemia de gripe que atingiu toda a cidade. A casa dos Albuquerque Melo não foi poupada. Primeiro caiu de cama o senhor Roberto, depois o filho adolescente que estava em casa para as férias escolares, e, por fim, a própria sinhazinha. Com os patrões doentes, a carga de trabalho duplicou. Além das tarefas normais, tinha que preparar chás e caldos a toda hora, trocar lençóis suados, correr à farmácia para buscar medicamentos. Dona Jandira também adoeceu, deixando a cozinha inteiramente sob minha responsabilidade. A exaustão começou a me dominar. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, sempre alerta para atender qualquer chamado da sinhazinha, que ficava cada vez mais irritadiça com a doença. Durante o dia, mal tinha tempo para respirar. Meus dedos racharam de tanto mergulhar em água quente. Minhas costas doíam de curvar-me sobre camas e baldes de lavar roupa. Era impossível continuar fugindo para as aulas nessas condições. Depois de faltar por 3 semanas consecutivas, temi que Dona Matilde pensasse que eu havia desistido. Mais do que isso, temi estar perdendo a única oportunidade real de mudança na minha vida. Na 4ª semana da epidemia,
Quando a sinhazinha já estava melhor, mas ainda exigia cuidados constantes, decidi que precisava voltar à escola, nem que fosse apenas para explicar minha situação e pegar material para estudar em casa. Esperei até que todos estivessem dormindo, inclusive Dona Jandira, que ainda se recuperava. Vesti meu chale mais grosso para me proteger do frio cortante de julho e saí silenciosamente pela porta da cozinha. As ruas estavam desertas àquela hora, o que era bom, menos chances de ser vista. Mas também significava mais perigo para uma menina sozinha. Apressei o passo, abraçando meu próprio corpo contra o vento gelado. Ao virar uma esquina escura, vi 3 homens conversando alto, claramente embriagados. Tentei passar despercebida, caminhando rente ao muro, mas um deles me notou. "Olha só o que temos aqui! Uma mocinha andando sozinha a essa hora!" gritou ele, provocando risadas dos companheiros. Apertei o passo, o coração martelando no peito. Ouvi passos atrás de mim se aproximando. "Ei, boneca, por que tanta pressa?" disse outro já bem próximo. Comecei a correr, desesperada, mas meus pés cansados pelos dias de trabalho sem fim tropeçaram numa irregularidade da calçada. Caí com força, sentindo a pele dos joelhos rasgar contra o concreto, o ar sendo expulso dos meus pulmões com o impacto. Antes que pudesse me levantar, senti uma mão áspera agarrar meu braço. "Calma aí, lindinha. Só queremos conversar." O cheiro de álcool no hálito dele me deu náuseas. Debati-me, tentando gritar, mas o medo parecia ter congelado minha voz. Foi quando ouvi outro grito, não meu, mas de alguém se aproximando. "Ei, deixem a menina em paz!" Um homem alto aproximou-se correndo, brandindo o que parecia ser um porrete. Os 3 bêbados hesitaram por um momento. Depois decidiram que a brincadeira não valia o risco de uma briga. Soltaram-me e afastaram-se resmungando obscenidades. Meu salvador aproximou-se, preocupado. "Você está bem, moça?" Quando ele chegou mais perto, reconheci o rosto bondoso do Sr. Antônio, o padeiro que fornecia pão para a casa dos Albuquerque Melo todas as manhãs. Sim, obrigada", gaguejei tentando levantar-me, mas minhas pernas tremiam demais. "Severina, é você?" Ele parecia genuinamente surpreso. "O que está fazendo na rua a essa hora? É perigoso." Tentei inventar uma desculpa, mas estava abalada demais para pensar com clareza. Além disso, Sr. Antônio tinha acabado de me salvar. Mentir para ele parecia uma ingratidão. Eu estava indo para a escola noturna, confessei finalmente, os olhos fixos no chão. "Escola noturna? Você?" Ele não parecia desdenhoso, apenas confuso. "Não sabia que a Dona Maria Cecília deixava você estudar." "Ela não deixa, ela não sabe." Houve um momento de silêncio enquanto ele absorvia a informação. Depois, para minha surpresa, ele sorriu. "Bem, acho que preciso te levar para casa agora. Não é seguro continuar essa aventura hoje." Concordei, derrotada. Meus joelhos sangravam e o susto tinha drenado minhas últimas reservas de energia. Sr. Antônio me acompanhou de volta, mantendo uma distância respeitosa, mas garantindo minha segurança. Na porta da cozinha hesitei. "Sr. Antônio, por favor, não conte a sinhazinha. Ela me mandaria embora, ou pior." Ele franziu o senho pensativo. "Não vou contar. Mas você não pode continuar saindo assim, sozinha, no meio da noite. É muito arriscado." Concordei com um aceno de cabeça, lágrimas queimando meus olhos. Eu sabia que ele estava certo, mas a perspectiva de abandonar meus estudos era devastadora. "Tenho uma ideia", disse ele depois de um momento. "Minha filha, Terezinha, também está aprendendo a ler. Ela tem 17 anos e frequenta a escola durante o dia. Talvez ela possa te trazer alguns materiais, livros, coisas assim. Vocês poderiam se encontrar quando venho entregar o pão." Uma pequena fagulha de esperança se acendeu dentro de mim. "A senhora deixaria?" "Bem, ela não precisa saber tudo, precisa? Podemos dizer que vocês se conheceram e ficaram amigas. É natural que jovens conversem enquanto esperam o pão, não?" Pela primeira vez naquela noite terrível, sorri. "Obrigada, Sr. Antônio. Muito obrigada." Entrei em casa silenciosamente
Limpei meus joelhos esfolados o melhor que pude e desmoronei na cama, exausta. O medo ainda corria em minhas veias, mas também havia gratidão e uma nova determinação. Na manhã seguinte, quando o Sr. Antônio veio entregar o pão, havia um pacote extra junto com os pães, um livrinho surrado de histórias infantis e um caderno fino. De Terezinha, ele sussurrou com um piscar de olho. Foi assim que começou minha nova fase de aprendizado. 3 vezes por semana, Terezinha mandava material novo através do pai. Livros, exercícios que ela mesma preparava, até recortes de jornais com notícias que achava que podiam me interessar. Em poucas semanas, descobri que Terezinha era um anjo enviado para minha vida. Ela não apenas me ajudava a aprender, mas também se tornou a primeira amiga verdadeira que tive em São Paulo. Através dos bilhetes que trocávamos, escondidos entre as entregas de pão, conheci seus sonhos, suas dificuldades, sua visão de mundo. Meu pai me contou como te conheceu. Escreveu ela em um dos bilhetes. Você é muito corajosa por querer estudar mesmo com tudo contra você. Um dia, todas nós seremos livres para aprender o que quisermos. Suas palavras me davam força para continuar, mesmo nos dias em que a sinhazinha era especialmente cruel, mesmo quando o cansaço parecia quebrar meu corpo ao meio. A amizade com Terezinha abriu uma janela para um mundo que eu mal sabia que existia. Através dela, descobri que havia pessoas que se importavam com o destino de moças como eu. Pessoas que acreditavam que mesmo uma empregada doméstica nordestina merecia respeito e tinha direito a sonhar. Com os materiais que ela me enviava, meu aprendizado progrediu rapidamente. Logo eu conseguia ler não apenas livros infantis, mas também textos mais complexos. Certa vez, ela me mandou um pequeno livro chamado Direitos e Deveres do Trabalhador. Uma publicação simples destinada aos operários, mas que continha informações preciosas sobre as leis trabalhistas que estavam sendo implementadas durante o governo Vargas. Foi uma revelação. Descobri que, legalmente, eu tinha direito a uma folga semanal completa, não apenas meio domingo a cada 15 dias. Que deveria receber um salário, não apenas comida e moradia. Que não poderia ser obrigada a trabalhar mais de 10 horas por dia. Eu frequentemente trabalhava 14 ou 15. Mas como reivindicar esses direitos? Para os operários das fábricas, havia sindicatos nascentes. Havia um senso de coletividade que lhes dava alguma força. Para empregadas domésticas como eu, isoladas em casas particulares, completamente dependentes dos patrões para teto e comida, a realidade era muito diferente. Conversei sobre isso com Terezinha durante um dos raros momentos em que conseguimos nos encontrar. Numa manhã em que a sinhazinha tinha saído para uma consulta médica e me deixou esperando o pão. Não é justo, disse ela, indignada. Essas famílias ricas pensam que podem fazer o que quiserem só porque têm dinheiro e influência. O que posso fazer? Se eu reclamar, vão me mandar embora. E para onde eu iria? Nem sei se minha família ainda está no mesmo lugar no Nordeste. Terezinha mordeu o lábio pensativa. Meu pai conhece gente no movimento operário. Eles estão sempre falando sobre como os trabalhadores precisam se unir. Talvez eles possam te ajudar de alguma forma. A ideia me assustou. Eu já estava correndo riscos enormes apenas por aprender a ler escondida. Envolver-me com movimentos políticos parecia um salto grande demais. Não sei, Terezinha, tenho medo. Ela apertou minha mão com compreensão. Entendo. Mas pense nisso. Algum dia vai precisar decidir se quer continuar vivendo assim para sempre ou se vai arriscar por algo melhor. As palavras dela ficaram comigo por dias, ecoando em minha mente enquanto esfregava o chão, enquanto passava as camisas do senhor, Roberto enquanto ouvia mais uma crítica injusta da sinhazinha. Foi por essa época que um novo elemento entrou em minha complicada equação de sobrevivência. Carlos, o sobrinho da sinhazinha, veio passar uma temporada na casa. Ele tinha voltado recentemente da Europa, onde estava estudando, e sua presença causou uma agitação na rotina da casa. Carlos era diferente dos outros membros da família. Para começar,
Ele me olhava nos olhos quando falava comigo, algo que nenhum dos Albuquerque Melo jamais fazia. Ele agradecia quando eu servia o café, perguntava se eu estava bem quando me via tossindo por causa do pó da limpeza. A princípio eu desconfiei. Ninguém daquela família havia demonstrado qualquer gentileza genuína antes. Por que este seria diferente? Talvez fosse apenas uma nova forma de crueldade, mais sutil e, portanto, mais perigosa. Mas Carlos persistiu. Uma tarde, enquanto eu limpava a biblioteca onde ele estava lendo, deixou cair acidentalmente um livro aos meus pés. "Você gosta de ler, Severina?" perguntou casualmente. Congelei. Era uma armadilha? Um teste? Decidi jogar pelo seguro. "Não sei ler, senhor", respondi, mantendo os olhos baixos. "Mesmo? Então por que vi você olhando com tanto interesse para o jornal esta manhã, enquanto servia o café?" Senti o rosto queimar. Tinha sido descuidada, deixando minha curiosidade aparecer. "Eu só estava olhando os desenhos", menti, odiando-me por negar a habilidade que tanto me custara adquirir. Carlos sorriu, um sorriso gentil que não combinava com o ambiente daquela casa. "Severina não precisa mentir para mim. Não sou como meus tios." Hesitei, o coração acelerado. Algo no tom dele me fez querer confiar, mas anos de humilhações tinham construído uma muralha espessa ao redor da minha confiança. "Sabe", continuou ele, "na Europa, onde estive estudando, há um movimento crescente de pessoas que acreditam que todos deveriam ter acesso à educação. Todos." Ele enfatizou a última palavra, olhando-me intensamente. Depois, como quem não quer nada, deixou o livro sobre a mesinha ao lado de onde eu estava limpando. Era um romance fino, com uma capa colorida mostrando uma jovem olhando pela janela. "Este é muito bom para quem está começando a ler livros mais complexos." Linguagem simples, história envolvente. "Vou deixar aqui enquanto vou almoçar." "Se desaparecer, bem, livros às vezes têm pernas, não é mesmo?" E com um sorriso cúmplice, saiu da biblioteca, deixando-me atônita com aquele gesto inesperado. Peguei o livro com mãos trementes, sentindo seu peso, admirando a capa brilhante. Era o primeiro romance de verdade que teria a oportunidade de ler. Não um livro infantil ou um panfleto informativo, mas uma história real, com personagens complexos e um mundo a ser explorado. Escondi-o rapidamente sob o avental e terminei a limpeza em tempo recorde. Aquela noite, iluminada pela chama fraca da vela, comecei a ler A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Foi como abrir uma porta para outro universo. Um universo onde moças como eu podiam ser protagonistas, podiam sonhar, podiam amar. Nos dias que se seguiram, Carlos continuou sua silenciosa cumplicidade. De vez em quando, um novo livro aparecia, em lugares onde só eu encontraria. Uma vez deixou um caderno novo e lápis sob o tapete que eu iria limpar. Outra vez, um pequeno dicionário caiu acidentalmente atrás da poltrona da biblioteca. Nunca falávamos abertamente sobre isso. Era um acordo tácito, uma revolução silenciosa dentro daquelas paredes opressoras. Para ele, talvez fosse apenas um pequeno ato de rebeldia contra a mentalidade retrógrada da família. Para mim, era oxigênio puro em um ambiente sufocante. O verão de 1940 chegou com um calor sufocante que parecia refletir a tensão crescente no mundo. A Europa estava em guerra, e embora o Brasil ainda se mantivesse neutro, as conversas na mesa de jantar dos Albuquerque Melo frequentemente giravam em torno de política internacional e de como os eventos europeus poderiam afetar os negócios. Para mim, o calor tornava o trabalho ainda mais exaustivo. O suor escorria enquanto esfregava o chão, enquanto passava ferro nas roupas pesadas, enquanto me debruçava sobre o fogão a lenha preparando o almoço. Mas havia uma chama dentro de mim que nem o calor mais intenso poderia apagar. A chama do conhecimento que crescia a cada livro que devorava nas noites silenciosas, a cada conversa breve com Carlos ou Terezinha. Eu já não era mais a mesma menina assustada que chegara a São Paulo 3 anos antes. Fisicamente tinha crescido. Aos 16 anos,
Meu corpo já mostrava as curvas de mulher, mas a maior transformação era interna. Eu agora entendia o mundo de uma forma que jamais imaginei ser possível. Sabia que existia uma vida além daquelas paredes, que havia possibilidades que antes nem sequer sonhava. Essa nova consciência trazia consigo um peso. Quanto mais eu aprendia, mais insuportável se tornava minha situação. As humilhações diárias que antes aceitava como parte natural da vida, agora me feriam com uma intensidade nova. Já não conseguia baixar os olhos e murmurar, sim, senhora, sem sentir uma revolta crescente no peito. Minha mudança de atitude não passou despercebida pela sinhazinha. Uma manhã, enquanto eu servia o café, ela notou como eu observava atentamente o jornal que o senhor Roberto lia. "O que está olhando com tanto interesse, Severina?" perguntou ela, a voz carregada de suspeita. "Nada não, senhora", respondi, desviando os olhos rapidamente. Ultimamente você anda muito distraída. E tenho notado como você passa tempo demais na biblioteca quando vai limpar." Ela estreitou os olhos. "Espero que não esteja mexendo nas coisas." O senhor Roberto, que raramente participava dessas interações, levantou os olhos do jornal. "Deixe a menina em paz, Maria Cecília. Ela apenas faz seu trabalho." "Não é só isso, Roberto. Ela está diferente, não tão submissa como antes." A palavra caiu como uma pedra entre nós. Submissa. Era isso que esperavam de mim. Submissão total. Apagamento completo da minha personalidade, da minha humanidade. Carlos, que tomava seu café silenciosamente no canto da mesa, interveio. "Tia, talvez você esteja vendo problemas onde não existem. Severina é uma boa empregada, sempre cuidadosa e diligente." A sinhazinha não gostou da interferência do sobrinho, mas não quis contrariá-lo na frente do marido. Limitou-se a dar um olhar penetrante na minha direção antes de voltar à sua xícara de café. Mais tarde naquele dia, encontrei um bilhete escondido entre as roupas limpas que Carlos havia deixado para eu passar. "Tenha cuidado. Minha tia está desconfiada. Temos que conversar hoje à noite, depois que todos dormirem, no Jardim dos Fundos." O bilhete me deixou nervosa. O que Carlos queria discutir que não poderia ser dito durante o dia, em encontros acidentais na biblioteca ou nos corredores? E encontrá-lo sozinha, à noite, no jardim, parecia perigoso, não porque temesse qualquer avanço inadequado da parte dele, Carlos sempre fora respeitoso, mas porque se fôssemos descobertos, as consequências seriam desastrosas. Mesmo assim, a curiosidade e a urgência no tom do bilhete me convenceram. Depois que todos se recolheram e a casa caiu no silêncio, saí silenciosamente pelo quintal, até o pequeno Jardim dos Fundos, iluminado apenas pela luz fraca da lua crescente. Carlos já estava lá, sentado num banco de pedra, fumando nervosamente um cigarro, que apagou assim que me viu. "Desculpe chamá-la assim, Severina, mas precisamos conversar sem que minha tia ou qualquer outra pessoa possa nos ouvir." Assenti, mantendo uma distância respeitosa. "O que houve, senhor? Primeiro, pare de me chamar de senhor quando estamos sozinhos. Somos quase da mesma idade, pelo amor de Deus." "Tudo bem, Carlos." Pronunciar seu nome sem o título formal parecia estranho, quase íntimo demais. "Ouvi minha tia conversando com meu tio ontem à noite", disse ele, a voz baixa e urgente. "Ela está convencida de que você está escondendo algo. Disse que vai revistar suas coisas amanhã, enquanto você estiver lavando roupa no tanque dos fundos." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Todos os meus livros, o caderno onde praticava escrita, o pequeno dicionário, os recortes de jornais, tudo estava escondido sob meu colchão. "Se a sinhazinha encontrasse, o que faço?" perguntei, o pânico crescendo na minha voz. "Precisa remover tudo do seu quarto, hoje mesmo." Carlos hesitou, depois continuou. "Há mais, Severina. Escutei minha tia dizer que está pensando em te mandar de volta ao Nordeste. Aparentemente, uma prima dela precisa de uma empregada em Recife e ofereceu um bom dinheiro para transferir você." Transferir. A palavra me atingiu como um tapa. Novamente eu seria negociada como mercadoria,
passada adiante como um objeto cujo valor os outros decidiam. Eles não podem fazer isso, sussurrei, mais para mim mesma do que para Carlos. Eu não sou propriedade deles. Legalmente, eles não têm esse direito, é verdade. Mas você e eu sabemos que famílias como a minha frequentemente operam acima da lei. E Severina? Ele hesitou, parecendo escolher as palavras. Você é menor de idade, e pelo que entendi, sua avó assinou algum tipo de documento dando a guarda legal à minha tia. Aquilo confirmava minhas suspeitas mais sombrias. Eu não era apenas uma empregada, era uma tutelada, uma espécie de propriedade legal até completar a maioridade. Quanto tempo até eu completar 18 anos? Perguntei, tentando fazer contas mentalmente. Pelo que minha tia disse, ainda falta mais de 1 ano. Carlos suspirou. Não temos tanto tempo assim. Precisamos pensar em algo mais imediato. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da situação caindo sobre nós, como o orvalho noturno que começava a umedecer o jardim. Tenho amigos, disse Carlos, finalmente. Pessoas que podem ajudar, estudantes, intelectuais, alguns jornalistas. Gente que acredita em justiça social, que luta contra esse tipo de escravidão moderna. A palavra escravidão ecoou em meus ouvidos. Era isso então? Era assim que se chamava o que eu vivia? O que eles poderiam fazer por mim? Perguntei, um fio de esperança se formando. Arranjar um lugar seguro para você ficar. Talvez um emprego decente, com pagamento justo. Ajudar você a localizar sua família no Nordeste, se quiser. Era tudo o que eu mais desejava. Mas o medo ainda me paralisava. E se não der certo? E se me encontrarem? Sua tia tem influência, conhece gente importante. Carlos inclinou-se ligeiramente, seus olhos brilhando na penumbra com uma intensidade que me surpreendeu. Severina, você tem que decidir o que quer para a sua vida. Continuar aqui, sendo humilhada diariamente, tratada como propriedade, ou arriscar tudo por uma chance de liberdade. Suas palavras ecoaram as de Terezinha semanas antes. Era a hora de decidir. Um barulho vindo da casa nos sobressaltou. Alguém havia acendido uma luz no quarto do casal. Rapidamente nos separamos, concordando em continuar a conversa na manhã seguinte, de forma discreta. Voltei para meu quartinho com o coração pesado, de decisões difíceis. Como num transe, reuni todos os meus tesouros, livros, cadernos, recortes, e os escondi temporariamente num canto frouxo da cerca dos fundos, onde ninguém pensaria em procurar. Deitada na escuridão, as palavras de Carlos martelavam em minha mente. Arriscar tudo por uma chance de liberdade. Não era apenas sobre fugir daquela casa. Era sobre reivindicar minha própria história, meu direito de decidir meu próprio valor. O relógio da sala badalou 2 da manhã, e eu ainda estava acordada, os olhos abertos no escuro, quando tomei minha decisão. Não seria mais a menina trocada por um lote de terra. Seria Severina Maria da Conceição, dona do meu próprio destino. Agora preciso continuar o roteiro a partir da parte 4, que é o clímax emocional. Vou seguir com as próximas subpartes. A manhã seguinte nasceu carregada de tensão. Enquanto preparava o café da família, cada ruído me sobressaltava. Cada olhar da sinhazinha parecia penetrar meus pensamentos. Será que ela sabia dos meus planos? Será que desconfiava que seu sobrinho estava me ajudando? Minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco de café na bandeja. Um erro que, em outro tempo, teria resultado em uma tempestade de humilhações. Cuidado, menina! Esse jogo de café veio da Europa. Foi tudo o que a sinhazinha disse, com um olhar irritado. Estava distraída demais para o ritual habitual de me diminuir. Algo importante ocupava seus pensamentos. Depois descobri que era o jantar que daria naquela noite para um político influente e sua esposa. Quero tudo impecável, Severina, instruiu ela enquanto inspecionava a cristaleira. Os Monteiros são pessoas importantíssimas. O Dr. Paulo pode ajudar muito nos negócios do Roberto. E a esposa dele é prima de 2º grau do governador. Assenti obedientemente, agradecendo internamente pela distração que o jantar proporcionaria.
Quanto mais ocupada estivesse a sinhazinha, menos atenção daria às minhas atividades. Durante a manhã, enquanto lustrava a prataria para o jantar, Carlos passou pela cozinha com um jornal dobrado debaixo do braço. Ao passar por mim, deixou o jornal cair acidentalmente. Quando me abaixei para apanhá-lo, ele murmurou rapidamente: "Hoje à noite, quando todos estiverem entretidos com o jantar, meu amigo estará esperando no fim da rua com um carro." Devolvi o jornal com as mãos geladas, sem conseguir responder. A realidade do que estávamos planejando finalmente me atingiu por completo. Eu iria fugir, deixar para trás o único lugar que conhecia em São Paulo, lançar-me no desconhecido. O dia passou num borrão de atividade frenética. Limpei a sala de jantar do chão ao teto, ajudei Dona Jandira a preparar pratos elaborados que nunca teríamos permissão de provar, arrumei a mesa com a melhor louça e os cristais mais finos. Enquanto trabalhava, minha mente fervilhava com dúvidas e medos. E se o amigo de Carlos não aparecesse? E se a sinhazinha descobrisse minha fuga antes que eu pudesse escapar? E se me encontrassem depois e me trouxessem de volta? Ou pior, se me mandassem para aquela prima em Recife, ainda mais longe de qualquer possibilidade de liberdade? Mais assustadora era a pergunta que eu mal conseguia formular. E se eu conseguisse mesmo fugir? O que seria de mim? Uma menina de 16 anos, sozinha numa cidade grande, sem dinheiro, sem família, sem referências. O mundo lá fora podia ser tão cruel quanto a casa dos Albuquerque Melo. No meio da tarde, encontrei Terezinha na porta da cozinha, onde tinha vindo com o pai para uma entrega extra de pães para o jantar. Enquanto os adultos conversavam, ela me puxou discretamente para um canto. "Carlos me contou", sussurrou ela, os olhos brilhando de excitação e medo. "Você vai mesmo fazer isso?" "Tenho medo, Terezinha", confessei. "E se der tudo errado?" Ela apertou minha mão entre as suas. "E se der tudo certo? Meu pai disse que os amigos do Carlos são gente boa, pessoas que ajudam moças como você. Disseram que já fizeram isso antes." Era reconfortante saber que não seria a primeira, que havia um caminho trilhado antes de mim por outras meninas que, como eu, haviam decidido que valiam mais do que o valor que outros atribuíram a elas. "Trouxe algo para você", disse Terezinha, entregando-me discretamente um embrulho pequeno. "Não muito, mas pode ajudar nos primeiros dias." Dentro havia algumas moedas e notas, suas economias, imaginei, e um escapulário de Nossa Senhora. "Para te proteger", explicou ela, os olhos marejados. Abracei-a rapidamente, engolindo as lágrimas. Não havia tempo para sentimentalismos. Precisava terminar os preparativos para o jantar e, mais importante ainda, preparar minha fuga. À tarde, quando a sinhazinha saiu para o cabeleireiro, "Preciso estar deslumbrante para os Monteiro", declarou ela. Aproveitei para recolher as poucas coisas que levaria comigo. Não era muito: 2 mudas de roupa, um par de sapatos velhos, mas resistentes, o pente quebrado que trouxera do Nordeste, a boneca de milho que minha mãe fizera, agora quase desmanchando depois de anos, um caderno meio usado e um lápis. Acrescentei o dinheiro e o escapulário de Terezinha e embrulhei tudo numa trouxa pequena, que escondi junto com meus livros no buraco da cerca. Quando o Sr. Roberto chegou do trabalho, já eram quase 6 da tarde. O jantar estava marcado para as 8. Os Monteiro eram conhecidos por sua pontualidade. A sinhazinha voltou do cabeleireiro às 6h30, reclamando do calor que arruinava seu penteado e exigindo que eu preparasse imediatamente seu banho. Enquanto ela se arrumava, ajudei Dona Jandira com os últimos preparativos na cozinha. O cheiro de comida fina enchia a casa. Molho de camarão, frango assado, legumes importados. Em outra ocasião, esse aroma teria feito meu estômago roncar de fome, já que nós, empregadas, comeríamos apenas as sobras depois que os convidados fossem embora. Mas naquela noite, o nervosismo tinha suprimido completamente meu apetite. Às 7h30, a sinhazinha entrou na cozinha para dar as últimas instruções. "Severina, você servirá os pratos. Jandira, você fica na cozinha preparando. Quero tudo perfeito, entenderam? Sem barulhos, sem derrubar nada, sem falar a menos que alguém pergunte diretamente."
o que duvido que aconteça, pois pessoas educadas não conversam com a criadagem. Vestida com um uniforme engomado e um avental branco impecável, roupas reservadas apenas para ocasiões especiais em que eu seria visível aos convidados, aguardei na cozinha pela chegada dos ilustres visitantes. Carlos passou rapidamente, já vestido com seu terno bem cortado, e me lançou um olhar significativo. Era hora. A campainha tocou pontualmente às 8 horas. Ouvi vozes no hall de entrada, cumprimentos educados, risadas contidas, o tom afetado que a sinhazinha reservava para impressionar os outros. Eles se dirigiram para a sala, onde serviriam aperitivos antes do jantar. 15 minutos depois, a sinhazinha tocou a sineta, o sinal para que eu começasse a servir os coquetéis. Entrei na sala com uma bandeja de prata contendo taças de cristal cheias de uma bebida amarelada. O doutor Paulo Monteiro era um homem corpulento, de bigode bem aparado e olhos pequenos que não sorriam mesmo quando sua boca o fazia. A esposa, Dona Eugênia, era magra como um galho seco, com joias que pareciam pesadas demais para seu pescoço fino. Servia as bebidas como me ensinaram, em silêncio, sem olhar diretamente para os convidados, como se fosse um fantasma movendo-se entre os vivos. Carlos estava sentado num canto, participando pouco da conversa, os olhos frequentemente checando o relógio. Voltei à cozinha para ajudar Dona Jandira com os aperitivos. 20 minutos depois, servi-os com a mesma discrição. A conversa girava em torno de política e negócios, assuntos sobre os quais eu havia aprendido muito nos últimos meses, lendo jornais e os livros que Carlos me emprestava. Ouvi o doutor Paulo comentar sobre o problema dos nordestinos que infestam São Paulo e como essa gente precisava ficar no seu lugar. A sinhazinha concordava efusivamente, sem notar a ironia de ter uma nordestina servindo sua mesa naquele exato momento. Às 9 horas, voltei à cozinha para ajudar a preparar o prato principal. Foi quando notei que Carlos havia discretamente saído da sala. Meu coração acelerou. Através da janela da cozinha, vi um carro estacionado no final da rua, as luzes apagadas, exatamente como combinado. Era agora ou nunca. Enquanto preparávamos o prato principal para servir, ouvi a voz de Carlos na porta dos fundos. Dona Jandira, a minha tia está pedindo que você vá à sala um instante. Parece que ela quer discutir a mudança na ordem dos pratos. Jandira franziu o senho, confusa. Mas já está tudo pronto na ordem que ela pediu. Sabe como ela é, respondeu Carlos com um sorriso conspiratório. Mudou de ideia de última hora. A cozinheira suspirou profundamente, enxugou as mãos no avental e foi em direção à sala de jantar. Assim que ela saiu, Carlos virou-se para mim, os olhos urgentes. É agora, Severina. Pegue suas coisas. Meu amigo está esperando no carro. Ele vai te levar para um lugar seguro. Congelei por um instante, o medo e a dúvida paralisando meus músculos. Estava mesmo pronta para esse salto no escuro. Mas então lembrei das palavras da sinhazinha sobre me transferir para Recife, como quem transfere um móvel indesejado. Lembrei de todas as humilhações, de todas as noites chorando sozinha, do dia em que descobri que minha avó tinha me trocado por um pedaço de terra. Vou buscar minha trouxa, sussurrei, já me dirigindo para a porta dos fundos. Em menos de 1 minuto, recuperei o pequeno embrulho escondido junto à cerca. Quando voltei, Carlos me esperava ansioso na cozinha. Rápido, Jandira já deve estar voltando. Vá pelo beco dos fundos, não pela rua principal. Ricardo está com o carro na esquina, um Ford preto. Ele vai te reconhecer. Hesitei na porta, olhando para trás uma última vez. Aquela cozinha onde passei tantas horas, onde aprendi a engolir lágrimas junto com o orgulho, parecia de repente estranhamente familiar, quase segura comparada ao desconhecido que me aguardava. E se eles me encontrarem? Perguntei, a voz embargada. Não vão, garantiu Carlos. Ricardo vai te levar para pessoas que sabem como proteger moças como você. Confie em mim. Confiar. Uma palavra tão simples, mas tão difícil para alguém que teve tão poucos motivos para confiar nos outros.
Mas olhando nos olhos de Carlos, senti que podia dar esse salto de fé. Como vou te agradecer? Perguntei. Vivendo sua vida com dignidade, respondeu ele. É o mínimo que todos merecem. Ouvimos passos se aproximando. Jandira voltando da sala. Não havia mais tempo para despedidas. Com um último aceno, saí pela porta dos fundos, mergulhando na escuridão da noite paulistana. O beco atrás da casa era mal cheiroso e escuro, mas naquele momento representava o caminho para a liberdade. Caminhei rapidamente, agarrando minha pequena trouxa contra o peito, como se contivesse todos os meus sonhos, e, de certa forma, continha. Cada passo me afastava da casa dos Albuquerque Melo, da Sinhazinha, da vida de servidão que me foi imposta. Ao virar a esquina, vi o Ford preto estacionado sob uma árvore, exatamente como Carlos havia descrito. Um jovem de óculos e cabelos escuros me observava atentamente pela janela do motorista. Quando me aproximei, ele abriu a porta do passageiro. "Severina?" perguntou em voz baixa. Assenti, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. "Entre rápido. Sou Ricardo, amigo de Carlos." Mal entrei no carro, ele deu partida e começamos a nos afastar do bairro de Higienópolis. Olhei para trás, observando as mansões elegantes ficarem cada vez menores, até desaparecerem quando viramos em uma avenida maior. "Para onde estamos indo?" perguntei, a voz um pouco mais firme agora. "Para o Brás", respondeu ele. "Tenho amigos lá, um casal, professores. Eles vão te abrigar por alguns dias até encontrarmos um lugar mais permanente para você." O Brás. Um bairro de operários, imigrantes e nordestinos como eu. Um mundo à parte dos salões elegantes de Higienópolis. Um lugar onde eu poderia, talvez, finalmente me sentir menos deslocada. Enquanto o carro avançava pela cidade, minha mente trabalhava freneticamente. O que aconteceria quando descobrissem minha falta? A Sinhazinha provavelmente já estaria furiosa a essa altura. O jantar importante interrompido pela ausência da empregada, que deveria servir o prato principal. Ela mandaria me procurar? Chamaria a polícia? Ou simplesmente me substituiria, como já havia feito com outras empregadas antes de mim? "Não se preocupe", disse Ricardo como se lesse meus pensamentos. Pessoas como os Albuquerque Melo raramente chamam a polícia quando uma empregada foge. Seria admitir que algo estava errado, que não eram os patrões perfeitos que fingem ser. Mas eles têm um documento, algum papel que minha avó assinou? Ricardo sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto sério. Carlos já cuidou disso. Ele encontrou esse documento no escritório do tio e o substituiu por uma folha em branco. Sem provas, eles não podem fazer nada contra você. A perspicácia de Carlos me surpreendeu. Ele havia pensado em tudo, preparado cada detalhe para garantir minha segurança. Senti uma onda de gratidão por esse jovem que arriscava a relação com a família para ajudar alguém que, aos olhos da sociedade, não valia mais que um lote de terra no sertão. Chegamos ao Brás depois de quase meia hora de viagem. As ruas aqui eram mais estreitas, menos iluminadas, mas também mais vivas, mesmo àquela hora. Pessoas conversavam nas calçadas, música saía de algumas casas, o cheiro de comida caseira pairava no ar. Ricardo parou o carro em frente a um sobrado modesto, mas bem cuidado. Chegamos. A professora Helena e o marido dela, Joaquim, estão esperando. Desci do carro com pernas trêmulas, ainda não conseguindo acreditar completamente na minha fuga bem-sucedida. A porta da casa se abriu antes mesmo que batêssemos, revelando uma mulher de meia idade, com um rosto gentil, emoldurado por cabelos grisalhos. "Você deve ser Severina", disse ela, com um sorriso acolhedor. "Entre, querida. Deve estar exausta." A casa era simples comparada à mansão dos Albuquerque Melo, mas tinha um calor, uma humanidade que nunca senti naqueles salões elegantes. Livros ocupavam quase todas as superfícies disponíveis, nas estantes, sobre mesas, empilhados no chão. O cheiro de café fresco e pão caseiro substituía o de cera e perfume francês. Helena me conduziu até uma pequena sala de jantar, onde seu marido,
Um homem calvo de óculos grossos lia um jornal à mesa. Ele se levantou quando entramos, estendendo a mão para mim. Um gesto de igualdade que me desconcertou. Bem-vinda, Severina. Carlos nos contou sua história. Você é uma jovem muito corajosa. Corajosa. Ninguém nunca havia me chamado assim antes. Para a sinhazinha, eu era preguiçosa, desastrada, ignorante. Para minha avó era um fardo, algo a ser trocado por terra. Mas para estas pessoas, estranhos que me recebiam em sua casa no meio da noite, eu era corajosa. As lágrimas que havia contido durante toda a fuga finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, como tantas que derramei no quartinho dos fundos da casa dos Albuquerque Melo. Eram lágrimas de alívio, de libertação, talvez até de esperança. Helena gentilmente me conduziu até uma cadeira e colocou uma xícara de café quente na minha frente. Beba, querida. Depois pode nos contar sua história se quiser, ou pode descansar. Temos tempo agora. Tempo. Que conceito estranho para quem viveu anos correndo contra o relógio, sempre atrasada para alguma tarefa, sempre com medo de não terminar os afazeres antes do anoitecer. De repente, eu tinha tempo. Tempo para respirar, para pensar, para decidir o que queria fazer a seguir. Entre goles de café, comecei a falar. Contei sobre a seca no Nordeste, sobre minha avó me entregando a Dona Josefa, sobre os anos de servidão na casa dos Albuquerque Melo. Contei sobre como aprendi a ler escondida, sobre os livros que Carlos me emprestava, sobre as aulas noturnas, sobre Terezinha e seu pai. Helena e Joaquim ouviam atentamente, sem interromper, apenas ocasionalmente trocando olhares de indignação ou compaixão. Ricardo permanecia num canto, silencioso, mas visivelmente tocado pela minha narrativa. O que vocês fazem? Perguntei finalmente, curiosa sobre esses estranhos que me acolheram sem questionar. Por que ajudam pessoas como eu? Joaquim ajustou os óculos pensativo. Somos professores, como Ricardo deve ter mencionado. Helena ensina primário numa escola pública aqui no bairro. Eu dou aulas de história no liceu. E ajudamos porque acreditamos que todo ser humano merece dignidade. Porque não podemos ficar parados vendo injustiças acontecerem. Já ajudamos outras moças como você, completou Helena. Meninas do interior que vieram para São Paulo trabalhar em casas de família e acabaram em situações difíceis. Algumas voltaram para suas famílias, outras encontraram empregos decentes. Algumas até estão estudando agora. A ideia de que minha história não era única, de que havia outras como eu, e que algumas tinham encontrado um caminho melhor, acendeu uma centelha de esperança dentro de mim. E agora? Perguntei, colocando em palavras a questão que martelava em minha mente desde que saí pela porta dos fundos da casa dos Albuquerque Melo. O que acontece comigo? Helena sorriu gentilmente, estendendo a mão para cobrir a minha sobre a mesa. Agora você descansa. Amanhã começamos a pensar no próximo passo. Ricardo consultou o relógio e se levantou. Preciso ir. Carlos deve estar preocupado, esperando notícias. Virou-se para mim antes de sair. Fique tranquila, Severina. Você está em boas mãos agora. Após sua partida, Helena me conduziu a um pequeno quarto nos fundos da casa. Era simples. Uma cama estreita, um armário, uma mesinha. Mas para mim, representava um luxo inimaginável. Um espaço só meu, onde eu não era uma serviçal, mas uma hóspede, uma pessoa. Durma bem, disse Helena, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Mas o sono demorou a vir, apesar do cansaço que pesava em meus ossos. Deitada na escuridão, minha mente repassava os eventos da noite, tentando absorver a magnitude do que havia feito. Eu havia fugido, quebrado as correntes invisíveis que me prendiam, dado um salto de fé em direção a um futuro incerto, mas meu. O medo ainda estava lá, escondido nos cantos da minha consciência. Medo de ser encontrada, medo de não conseguir sobreviver sozinha, medo do desconhecido. Mas junto dele, algo novo florescia. Uma sensação de possibilidade, de espaço para respirar, de chance para decidir meu próprio caminho.
A manhã chegou com o cheiro de café e o som de vozes na cozinha. Por um momento de desorientação, pensei estar de volta ao quartinho dos fundos da casa dos Albuquerque Melo, já atrasada para preparar o café da manhã da família. Então a realidade da noite anterior me atingiu. Eu havia escapado. Estava livre. Helena bateu suavemente na porta antes de entrar, trazendo uma xícara de café e um pedaço de pão com manteiga. Bom dia, querida. Dormiu bem? Assenti, ainda não totalmente acostumada a ser tratada com tanta consideração. Temos novidades, continuou ela, sentando-se na beirada da cama. Ricardo voltou há pouco. Conversou com Carlos pelo telefone. Meu estômago apertou. Descobriram que fugi? Estão me procurando? Helena sorriu, tranquilizadora. Na verdade, parece que a Sinhazinha está mais preocupada com a vergonha social do que com seu paradeiro. Segundo Carlos, ela disse às visitas que você recebeu um telegrama urgente sobre uma doença na família e teve que partir às pressas. Não pude conter uma risada amarga. Ela nem sabe onde minha família está. E nunca se importaria com uma doença de gente como eu. Bem, o importante é que não estão te procurando ativamente. Carlos acha que ela vai simplesmente contratar outra empregada e fingir que você nunca existiu. É mais fácil para ela assim do que admitir que uma nordestina ignorante conseguiu fugir. A ideia me deu um estranho conforto. O orgulho da Sinhazinha era minha proteção. Ela jamais admitiria publicamente que havia perdido uma empregada. E agora? Perguntei, repetindo a pergunta da noite anterior, mas com a mente mais clara após uma noite de sono. Agora temos opções a discutir, respondeu Helena. Mas primeiro tome seu café e venha nos encontrar na cozinha quando estiver pronta. Vesti-me rapidamente, ainda usando as mesmas roupas da fuga, e fui encontrá-los. Joaquim estava na mesa da cozinha com vários papéis espalhados à sua frente. Helena mexia algo no fogão que cheirava deliciosamente a caldo de feijão. Bom dia, Severina, saudou Joaquim, indicando uma cadeira para que eu me sentasse. Estávamos justamente conversando sobre você. Sobre mim? Sim, sobre suas opções daqui para frente. Veja bem, você tem várias possibilidades. Helena juntou-se a nós na mesa, colocando uma xícara de café para o marido. Primeiro precisamos regularizar sua situação. Você tem documentos? Certidão de nascimento, algo assim? Balancei a cabeça negativamente. Nunca vi nenhum documento meu. A Sinhazinha guardava tudo. Como imaginamos, suspirou Joaquim. Bem, temos contatos que podem ajudar com isso. Um amigo no cartório que já nos ajudou em casos semelhantes. A ideia de que existia uma rede de pessoas dispostas a ajudar pessoas como eu, pessoas que acreditavam que eu merecia uma chance, era quase tão assustadora quanto reconfortante. Quanto às suas opções, continuou Helena, você pode ficar conosco por um tempo, até se estabelecer. Posso perguntar na escola onde trabalho se precisam de ajudante. Não seria um trabalho glamouroso, limpeza, organização, mas seria honesto, com pagamento justo e tratamento digno. Ou, acrescentou Joaquim, se preferir, podemos ajudá-la a localizar sua família no Nordeste. Temos contatos lá também, professores, trabalhadores sociais, pessoas que poderiam procurar sua avó, seus irmãos. A menção à minha família trouxe um nó à minha garganta. Há quanto tempo não os via? 4 anos? 5? Será que meus irmãozinhos ainda se lembrariam de mim? Será que minha avó se arrependeu de me entregar? Há ainda uma terceira opção, disse Helena, observando minha reação. Carlos mencionou que você aprendeu a ler e escrever, que tem sede de conhecimento. Poderíamos arranjar para você continuar estudando. Há um programa de alfabetização para adultos que algumas amigas professoras coordenam. Você poderia completar sua educação básica, talvez até mais que isso. As possibilidades rodavam em minha cabeça como um carrossel de sonhos que nunca ousei ter. Trabalho digno, reencontrar minha família, estudar. Coisas simples que para a maioria das pessoas eram direitos básicos, mas que para mim pareciam luxos inalcançáveis até ontem. Não precisa decidir agora, assegurou Joaquim,
vendo minha expressão confusa. Você pode ficar conosco o tempo que precisar para pensar, para se adaptar à sua nova liberdade. Liberdade. A palavra ecoou em minha mente como música. Era isso o que eu tinha agora. Não apenas a ausência de servidão, mas a presença de escolhas. O direito de decidir por mim mesma. Naquela tarde, Helena me emprestou algumas roupas, simples, mas limpas e da minha medida, e me levou para conhecer o bairro. O Brás pulsava com uma energia diferente de Higienópolis. Aqui não havia mansões silenciosas com jardins impecáveis, mas casas modestas, algumas fábricas pequenas, comércios familiares. As pessoas nas ruas falavam alto, riam abertamente, cumprimentavam-se pelos nomes. Este é o coração operário de São Paulo, explicou Helena enquanto caminhávamos. Aqui vivem muitos nordestinos como você, além de italianos, espanhóis, portugueses. Gente trabalhadora que constrói esta cidade com suas mãos. Passamos pelo mercado, cheio de cores e aromas que me lembraram da minha infância no Nordeste. A rapadura exposta em blocos retangulares, a farinha de mandioca em sacos abertos, as pimentas coloridas. Pela primeira vez em anos, não estava ali para servir alguém, para fazer compras a mando da sinhazinha, mas simplesmente para existir, para observar, para ser. No caminho de volta, passamos por uma pequena escola, o lugar onde Helena dava aulas. Ali, apontou ela, é onde acontecem as aulas noturnas para adultos. Se quiser, posso te levar amanhã para conhecer. A ideia de estudar formalmente, de sentar numa sala de aula como aluna legítima, não como uma intrusa que precisava se esconder, fez meu coração acelerar de excitação. Naquela noite, Ricardo voltou para jantar conosco. Trouxe notícias de Carlos. A sinhazinha estava furiosa, mas como previsto, mais preocupada com as aparências do que em me encontrar. Já havia enviado Dona Jandira para procurar referências para uma nova empregada. Carlos mandou isso para você, disse Ricardo, entregando-me um pacote pequeno embrulhado em papel pardo. Abri com cuidado, descobrindo um livro, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e um bilhete. Para Severina, que teve coragem de escrever sua própria história. Espero que este seja apenas o primeiro capítulo de uma vida plena e digna. Com admiração, Carlos. Apertei o livro contra o peito, sentindo que um círculo se fechava. Foi um livro que começou minha jornada para a liberdade. E agora outro marcava o início da minha nova vida. As palavras que uma vez me foram negadas, agora me abriam portas, me conectavam a pessoas, me davam poder sobre minha própria narrativa. Naquela noite, deitada na cama do quarto dos fundos, agora não mais um quarto de empregada, mas um espaço de dignidade, tomei minha decisão. Ia ficar em São Paulo, ia trabalhar e estudar, tornar-me dona do meu destino. E um dia, quando estivesse estabelecida, voltaria ao Nordeste para encontrar minha família. Não como a menina trocada por um lote de terra, mas como uma mulher que construiu seu próprio valor. Os dias com Helena e Joaquim se transformaram em semanas, as semanas em meses. São Paulo, que antes era para mim apenas o cenário da minha servidão, agora se revelava uma cidade de possibilidades. Com a ajuda deles, consegui minha primeira documentação oficial, uma certidão de nascimento providenciada pelo amigo do cartório, que regularizou minha existência perante a lei. Helena me ajudou a conseguir um trabalho como assistente na escola onde dava aulas, não como faxineira como inicialmente proposto, mas como auxiliar na biblioteca. Você tem uma relação especial com os livros, explicou ela. Seria um desperdício não aproveitá-la. Meus dias agora tinham uma rotina completamente diferente. Acordava por vontade própria, não ao som de ordens. Tomava café na mesma mesa que meus anfitriões, participando da conversa como igual. Durante o dia, organizava livros, ajudava as crianças a encontrar o que procuravam, às vezes até lia histórias para os menores. À noite, frequentava a escola para adultos, avançando rapidamente nos estudos graças à base que havia construído sozinha. O mais surpreendente de tudo era a sensação de pertencimento que começava a crescer dentro de mim. No Brás,
entre operários e imigrantes, não era mais a nordestina, era apenas Severina, a moça que trabalhava na biblioteca da escola, que morava com os professores, que estudava à noite. Depois de 3 meses morando com Helena e Joaquim, senti que era hora de dar o próximo passo. Com o dinheiro que havia economizado do meu modesto salário, aluguei um quartinho numa pensão para moças trabalhadoras, administrada por uma viúva portuguesa chamada Dona Conceição. Era um espaço pequeno, mas só meu, o primeiro lugar que podia verdadeiramente chamar de lar desde que saí do Nordeste. A pensão abrigava outras 6 moças, 2 operárias de fábrica, uma balconista, uma costureira e 2 domésticas que, diferente de mim, recebiam salário e tinham folgas regulares. Nas noites de domingo, quando todas estavam de folga, sentávamos na pequena sala comum para compartilhar histórias, sonhos, medos. Foi numa dessas noites que contei minha história completa pela primeira vez, como minha avó me trocou por um pedaço de terra, como a sinhazinha me humilhava diariamente, como aprendi a ler escondida, como fugi com a ajuda de Carlos. Meu Deus, Severina, você devia escrever um livro, exclamou Antônia, a balconista, quando terminei meu relato. Quem ia querer ler a história de uma empregada fugida? Respondi com um sorriso tímido. Eu leria, disse firmemente Maria, a costureira portuguesa. E conheço muitas outras que leriam também. Histórias como a sua precisam ser contadas para que outras meninas saibam que não estão sozinhas. Suas palavras plantaram uma semente em minha mente. Eu, que havia descoberto o poder das palavras para mudar minha própria vida, poderia usá-las para tocar a vida de outros? Era um pensamento ousado demais para a menina que fui, mas não para a mulher que estava me tornando. 1 ano após minha fuga, consegui juntar coragem e dinheiro suficientes para dar o próximo passo na minha jornada. Depois de muitas cartas enviadas e contatos através dos amigos de Helena e Joaquim, localizei minha família no Nordeste. Não estavam mais no mesmo povoado. A seca os havia forçado a se mudar para uma cidade maior, onde meus irmãos trabalhavam na construção civil, e minha avó, já idosa, vendia rendas na feira. A viagem de volta ao Nordeste foi uma montanha-russa emocional. O trem cortando o país me levava não apenas através do espaço, mas também do tempo, de volta às memórias da menina que fui, as raízes que tentei esquecer nos anos de servidão. Quando finalmente cheguei à pequena cidade do interior da Paraíba, onde minha família agora vivia, meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Encontrei minha avó sentada numa cadeira na varanda de uma casa simples, as mãos enrugadas tecendo renda, exatamente como fazia quando eu era criança. Por um momento fiquei paralisada, observando-a de longe. O que diria ela? Como explicaria os anos de ausência? Como falaria sobre a troca que definiu minha vida? Antes que pudesse decidir, ela levantou os olhos e me viu. Houve um momento de confusão, depois reconhecimento e então lágrimas. Tantas lágrimas que pareciam lavar anos de ressentimento e dor. Severina? Minha menina, é você mesmo? Perguntou ela, a voz trêmula. Aproximei-me devagar, sentindo o peso da história entre nós. Sou eu, vó. Ela estendeu as mãos enrugadas, tocando meu rosto como para certificar-se de que eu não era uma aparição. Pensamos que tinha morrido, nunca mais tivemos notícias. Aquela mulher disse que ia escrever. A revelação não me surpreendeu. Claro que a sinhazinha nunca cumpriria a promessa de manter contato com minha família. Para ela, cortar esses laços era apenas mais uma forma de me controlar. Estou viva, vó, e voltei. Nos dias que se seguiram, reuni-me com meus irmãos, agora homens feitos, casados, com filhos pequenos que não me conheciam. Conheci cunhadas, sobrinhos, vizinhos. Contei versões editadas da minha história, omitindo as partes mais dolorosas, focando em como aprendi a ler, como trabalhava agora numa biblioteca, como tinha meu próprio lugar para morar. O encontro mais difícil, porém, foi a conversa a sós com minha avó, na terceira noite após minha chegada. Sentadas na varanda sob o céu estrelado do sertão,
tão diferente do céu esfumaçado de São Paulo, finalmente falamos sobre o que havia ficado não dito. Por que, vó? Perguntei simplesmente. Porque me entregou para aquela mulher. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando falou, sua voz estava carregada de pesar. A seca, minha filha. Você não lembra como foi ruim? 3 anos sem chuva. Os animais morrendo, a plantação perdida. Seus irmãozinhos chorando de fome à noite. Lembrava-me vagamente da fome, do desespero, da tensão constante que pairava sobre nossa casa naqueles anos. Dona Josefa apareceu como uma salvação, continuou ela. Falou que a filha precisava de uma mocinha para ajudar na casa em São Paulo. Prometeu que você teria comida, roupa, até educação. E ofereceu aquele pedaço de terra perto do açude. Terra boa, com água, que nos permitiria plantar mesmo na seca. E o que aconteceu com a terra? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Minha avó baixou os olhos, derrotada. Era tudo mentira. O documento que assinei, e eu nem sabia ler para entender, não era para a terra, era para dar a guarda de você para ela. Quando fui cobrar a escritura, o homem do cartório riu na minha cara. Disse que eu tinha vendido minha neta, não comprado terra nenhuma. A dor na voz dela era genuína, profunda, antiga. Percebi então algo que nunca havia considerado nos meus anos de raiva e ressentimento. Minha avó também tinha sido enganada, explorada, humilhada. Por que não foi me buscar quando descobriu a verdade? Perguntei, a voz mais suave agora. Como, minha filha? Com que dinheiro? Para ir até São Paulo? E depois, mandaram dizer que você estava bem, que estava feliz. Mostraram até uma carta que eu pedi para o padre ler, dizendo que você não queria voltar. Uma carta que, obviamente, eu nunca havia escrito. Mais uma mentira dos Albuquerque Melo para manter seu controle sobre mim, para cortar meus laços com o passado. Naquela noite, chorei nos braços da minha avó como não chorava desde criança. Chorei pela menina que fui, pela separação forçada, pelos anos perdidos. Mas chorei também de alívio, por entender finalmente que não havia sido simplesmente descartada, trocada. Minha avó, a seu modo desesperado, tinha tentado me dar uma chance de vida melhor. Uma chance que foi pervertida pela ganância e crueldade dos ricos que se aproveitaram da nossa miséria. Passei 2 semanas com minha família, reconectando-me com minhas raízes, compartilhando histórias, construindo novas memórias. Quando chegou a hora de voltar a São Paulo, para meu trabalho, meus estudos, minha vida recém-construída, fiz uma promessa: não perderíamos contato novamente. E mais que isso, prometi ajudar como pudesse, enviando dinheiro sempre que possível, mantendo vivo o elo que quase foi destruído. No trem de volta, olhando a paisagem mudar gradualmente do sertão árido para os campos verdejantes de São Paulo, refleti sobre a jornada incrível que minha vida havia sido até ali. Da menina trocada por terra, à mulher independente que agora eu era. E pensei em todas as outras meninas que, naquele exato momento, estavam em casas como a dos Albuquerque Melo, sofrendo as mesmas humilhações, tendo suas infâncias e dignidade roubadas. Meninas que, como eu, precisavam apenas de uma chance, de alguém que acreditasse que mereciam mais do que ser moeda de troca. Foi ali, balançando nos trilhos entre o passado e o futuro, que tomei uma decisão que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Retornei a São Paulo com um propósito renovado. Nos anos que se seguiram, continuei trabalhando na biblioteca escolar durante o dia e estudando à noite. Completei o equivalente ao ginásio, depois o colegial. Com a ajuda de Helena, que se tornara não apenas mentora, mas amiga verdadeira, consegui uma vaga num curso de formação de professores. Aos 25 anos, realizei o sonho que nem sabia que tinha. Tornei-me professora primária numa escola pública do Brás. As mesmas crianças para quem antes eu lia histórias agora me chamavam de Professora Severina, palavras que soavam como música aos meus ouvidos. Mas havia algo mais que precisava fazer. Uma missão que havia começado naquele dia no trem. Nas noites após as aulas, comecei a escrever. Não um livro, como Antônia havia sugerido anos antes, mas cartas.
Cartas para jornais operários, para publicações femininas, para quem quisesse publicá-las. Cartas contando sobre a realidade das meninas como eu, trocadas, vendidas, exploradas. Cartas pedindo por mudanças nas leis, por fiscalização, por educação. Usava um pseudônimo, Maria Liberta, para proteger minha identidade e meu emprego, mas a voz era inequivocamente minha. A voz da menina que foi trocada por um pedaço de terra e decidiu reescrever sua história. Aos poucos, outras vozes se juntaram à minha. Mulheres que haviam passado por experiências semelhantes começaram a me procurar. Primeiro uma ou duas, depois dezenas. Reuníamo-nos aos domingos na sala da minha pequena casa. Sim, agora eu tinha minha própria casa, comprada com anos de trabalho e economia, para compartilhar histórias, oferecer apoio, planejar ações. Formamos o que chamávamos informalmente de Círculo das Marias, um grupo de apoio mútuo e ativismo discreto que ajudava empregadas domésticas a conhecerem seus direitos, a escaparem de situações abusivas, a construírem vidas independentes. Não éramos revolucionárias no sentido tradicional. Não marchávamos nas ruas, nem enfrentávamos a polícia. Nossa revolução era silenciosa, cotidiana, feita de pequenos atos de resistência e solidariedade. Uma empregada de cada vez, uma carta de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Carlos continuou sendo um aliado ao longo dos anos. Formou-se em direito e, frequentemente, oferecia assistência legal gratuita às mulheres do nosso círculo. Nunca mais voltou a viver com os tios. Rompeu com a família depois de uma discussão acalorada sobre o lugar dos empregados, como ele me contou anos depois. Helena e Joaquim tornaram-se como pais para mim, presenças constantes nas celebrações e nos momentos difíceis. Foi Helena quem segurou minha mão quando, aos 30 anos, recebi a notícia da morte da minha avó. Foi Joaquim quem me emprestou dinheiro para ajudar meu irmão mais novo a abrir uma pequena venda no Nordeste. Terezinha, minha primeira amiga verdadeira em São Paulo, também seguiu seu caminho. Casou-se com um professor de matemática e mudou-se para Minas Gerais, mas mantivemos contato através de cartas cheias de histórias e confidências. A vida não foi sempre fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de cansaço. Momentos em que o peso das memórias parecia esmagar meu peito. Momentos em que me perguntava se realmente estava fazendo diferença neste mundo tão cheio de injustiças. Mas para cada momento de dúvida, havia uma nova carta publicada, uma nova menina resgatada, uma nova história de superação para contar. E havia meus alunos, crianças de famílias simples, muitas filhas de nordestinos como eu, para quem eu tentava ser não apenas professora, mas exemplo vivo de que o conhecimento é a chave para a liberdade. Nunca mais tive notícias da Sinhazinha ou dos Albuquerque Melo. Às vezes passava de ônibus pelo bairro de Higienópolis e olhava na direção da mansão onde vivi meus anos de servidão. Com o tempo, até mesmo o ressentimento se diluiu, substituído por uma determinação tranquila de garantir que histórias como a minha se tornassem cada vez mais raras. Hoje, aos 91 anos, olho para trás e vejo uma vida plena, construída sobre as ruínas do que poderia ter sido uma existência de servidão perpétua. Meu cabelo está branco, minhas mãos enrugadas parecem mapas dos caminhos que percorri. Aposentei-me da sala de aula há muitos anos, mas nunca deixei de ensinar. Através das palestras que dou para jovens professoras, através dos livros que finalmente comecei a escrever após a aposentadoria, através das histórias que conto aos meus sobrinhos netos quando vêm me visitar. O Brasil mudou muito desde aquela noite em que fugi da casa dos Albuquerque Melo. Leis foram criadas para proteger trabalhadores domésticos, escolas se multiplicaram, oportunidades se expandiram. Mas sei que ainda existem severinas por aí. Meninas cujas infâncias são roubadas, cujas dignidades são negociadas, cujos sonhos são sufocados antes mesmo de nascerem. Para elas, deixo esta história e uma mensagem. Seu valor não é determinado pelo que os outros estão dispostos a pagar por você.
não é medido pelo lote de terra pelo qual te trocaram, nem pelo salário miserável que te oferecem, nem pelas palavras de desprezo que lançam na sua direção. Seu valor está no brilho dos seus olhos quando aprendem algo novo. Está na força das suas mãos, que constroem vidas apesar dos obstáculos. Está na coragem do seu coração que continua a sonhar, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Às vezes, quando o sol se põe e as sombras se alongam em minha pequena varanda, ainda sinto o cheiro da terra molhada do sertão. Ainda ouço a voz da minha avó cantando antigas cantigas de ninar. Ainda sinto o peso do primeiro livro que segurei nas mãos trêmulas, abrindo caminho para um mundo novo. E sorrio, grata por cada passo da jornada, mesmo os dolorosos, mesmo os injustos, porque foi essa jornada que me trouxe até aqui, que me ensinou que às vezes precisamos ser trocadas para descobrirmos nosso verdadeiro valor. Sou Severina Maria da Conceição. Fui trocada por um lote de terra. Fui humilhada pela sinhazinha todos os dias. E quando resolvi tomar as rédeas da minha vida, descobri que valia muito mais do que qualquer pedaço de chão neste mundo. E você também vale.